Tribuna Transamérica. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, reconhecido mundialmente entre os melhores hospitais do Brasil, e Associação de Diabéticos. Muito além do cuidado com diabetes, cuidamos de você e da sua família. No Pergunte ao Doutor de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, importantíssimo, eu diria. Amanhã, dia 26, vai ser celebrado o Dia do Surdo, uma data que nos convida a refletir sobre a saúde auditiva, a inclusão e os direitos da comunidade surda. A perda auditiva é uma condição frequente, pode ter diferentes causas e, claro, impacto na vida das pessoas, né? Quem vai nos ajudar a entender melhor os tipos de surdez, as possibilidades de tratamento e a importância da inclusão é a médica otorrinolaringologista doutora Kênia Assis Chaves, que está conosco mais uma vez. Doutora Kênia, bom dia, um prazer recebê-la sempre você aqui, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? E toda vez que tem algum tema importante, eu estou aqui de volta, né? E claro. O Dia do Surdo, é claro que é extremamente importante. Fundamental. Vamos começar então pelo básico. O que caracteriza a surdez e por que é importante diferenciá-la de outros problemas de audição? Então, a surdez é um tipo de perda auditiva que é permanente, né? A perda auditiva, ela pode ser de leve a severa, mas a gente médico considera surdo qualquer um que tem perda auditiva, né? É? Já começa por aí. Mas ela também tem que ser permanente. Então, ela é diferente daquela perda de audição por causa de uma cera que a pessoa vai tirar ali e a audição volta, ou mesmo por causa de uma infecção, ou mesmo aquela pressão que a gente sente quando está gripado, resfriado. Entendo. A perda auditiva, então, é uma condição muito comum na população, né? Eu queria saber quais os principais tipos de surdez e como elas afetam o dia a dia do paciente, dentro dessas que você falou. Pois é, eu estava olhando, parece que tem em torno de 10 milhões de pessoas com perda auditiva no mundo, né? Em torno de 5% da população mundial e, claro, da população brasileira também, né? Existem várias classificações quanto à perda auditiva, quanto ao tipo de surdez, né? A maioria das pessoas me pergunta assim, doutora, quantos por cento eu tenho de perda auditiva? Né? É uma curiosidade. Mas na classificação médica não existe essa classificação em relação à porcentagem de perda auditiva. A gente classifica em leve, moderada, moderadamente severa, severa, profunda e anacusia. Ou seja, são graus progressivos de perda de audição. Então, aquela perda de audição leve a pessoa não vai notar dificuldade de conversar, como eu estou conversando aqui com você. Isso. Mas se estiver num restaurante, se estiver na rua, num ambiente mais ruidoso, aí ela já vai começar a perceber. Aí sente a necessidade, ou quer ouvir e não consegue, né? É o famoso escuto, mas não entendo. Começa por aí essa perda auditiva leve, tá? E vai evoluindo. A moderada, o paciente já tem realmente dificuldade de entendimento numa conversa simples como a gente. A severa e a profunda, na verdade, a anacusia, o paciente não escuta nenhuma buzina. Nada. Não é nada. A definição é quando o limiar auditivo, ou seja, ele só escuta sons maiores de 96 decibel, que são sons muito acentuados, tá? Que é mais do que uma buzina, que é mais do que uma campainha, tá? Entendo. A gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Que essa classificação é de acordo com o nível mínimo de ruído que o paciente pode escutar. Então, o surdo não é aquele que não escuta nada. É o que escuta, que precisa de um som ainda mais intenso. Acima de 96. Uma intensidade ainda mais intenso do que esses limiares padrões. Olha só. A gente sabe também que existem várias possibilidades de tratamentos hoje. A tecnologia, a medicina, então, está avançando absurdamente, né, em todos os segmentos. Quais são as opções mais indicadas hoje, desde aparelhos auditivos até implantes, e em quais casos cada um é recomendado? Pois é, essas tecnologias têm melhorado bastante e a gente começa pelos aparelhos auditivos, que eles também realmente têm que melhorar tanto a qualidade do som quanto a estética, que também é importante, né, Marcelo? Exatamente. Os pacientes sempre me falam, doutor, eu quero um aparelho bem discreto, e eles estão realmente cada vez mais discretos, muito né? discretos. Antes não, eram aquelas coisas grandes no ouvido, né?
Eu acho que isso causava até um certo incômodo à pessoa, né? Hoje eles estão cada vez menores e, ao mesmo tempo, cada vez melhores, né? E o aparelho auditivo, ele é indicado para as perdas auditivas de leve a severa, que é a grande maioria das perdas auditivas, por isso que ele é tão popular, tá? Mas para aquelas perdas já severas, que não respondem aos aparelhos auditivos, a gente tem outras possibilidades, como o implante coclear, principalmente quando a perda de audição é dos dois lados. Vou falar assim, que é basicamente colocar um eletrodo lá dentro do ouvido interno, como se fosse um aparelho auditivo dentro do seu ouvido. Ah, você implanta. Estimula, exatamente, implantado. Então, estimula diretamente o ouvido, por isso que ele tem uma potência maior, né? Que coisa, hein? Até isso hoje, que maravilha. E a gente tem outras possibilidades também para outros tipos de perda auditiva. Aquelas crianças que nascem com malformação, a gente vê que a orelhinha fica diferente aqui por fora também. Normalmente eles não têm o tímpano, não têm o canal auditivo. A gente tem aparelhos osteoancorados, que são aparelhos que ficam aqui no osso, que vão vibrar o osso e através disso estimula direto o nervo auditivo também. Que maravilha, gente. A partir de 5 anos de idade já pode fazer essa cirurgia e antes ainda tem uns aparelhos tipo uma tiara. Então o paciente já consegue o benefício logo que nasce. Viva a evolução da medicina. Para além do aspecto médico, doutora, como a inclusão e o acesso a direitos têm avançado para pessoas surdas no Brasil? Quais desafios ainda permanecem? A gente tem avançado bastante, principalmente na questão da legislação. A Libra já é uma língua oficial de inclusão, o que já facilitou bastante. E os pacientes com deficiência auditiva têm vários direitos, muitos a gente não conhece, mas é importante frisar. Eles têm regras especiais de aposentadoria, ele tem isenção de impostos na compra de automóveis e de tecnologias assistivas, né? Eles têm vagas específicas em concursos e empregos, e tudo isso precisa ser falado. Além, óbvio, que eles têm o direito do aparelho auditivo, da cirurgia de implante coclear, pelo próprio SUS, tá? E, inclusive, também tem regras de financiamento diferenciadas para esse tipo de aparelho auditivo. Tá? Assim como tem para compra de veículos, por exemplo, tem para aparelho também. Tem para aparelho, tá? E a nossa luta hoje é mais para que essa acessibilidade não fique só no papel, que seja real, né? Pois é o que eu ia te perguntar, porque se conseguir isso tudo pelo SUS, tá ótimo, excelente, né? É uma obrigação do governo fornecer isso, tá? Mas e o acesso a isso, será que está sendo de fato cumprido, né? Ou é aquele processo de, digamos aqui, de mamografia, que você marca um exame hoje para fazer o ano que vem? Realmente, assim, os pacientes conseguem acesso, mas o que a gente vê é que isso ainda é um processo demorado, né? Por enquanto... Eles ainda têm que aguardar bastante, mas eles conseguem. Então, é aquela coisa, né? O país tem que se preparar melhor para aumentar essa rede de atendimento, tanto de atendimento clínico, né, de consultas, quanto de atendimento cirúrgico, que a gente sabe que envolve uma complexidade maior, mas que é necessário, então tem que ser feita. E nesse aspecto, o cidadão também tem que fazer o seu papel, cobrar isso. Cobrar, né? Porque exatamente. é direito dele. Ele paga para isso, né? Isso. O SUS não te dá nada de graça, você paga isso, né? Porque é de graça entre aspas, mas sai do seu imposto que você paga. Então, seu direito de cobrar é ainda maior. Isso, sai de todos nós, né? Todos nós. O Dia do Surdo é um convite à reflexão sobre a acessibilidade e respeito que nós estamos falando. Que mensagem você deixaria para a sociedade em relação ao acolhimento e à valorização da comunidade surda, doutora Kênia? Pois é, a surdeza, a gente não precisa olhar para ela como uma deficiência, apesar da palavra, né? E sim como uma deficiência, tá? Na verdade, assim, como uma diferença que precisa de um acolhimento e de respeito, né? Uma das coisas que a comunidade surda sempre fala é que eles têm direito ao tratamento, mas eles não têm a obrigação ao tratamento. E a comunidade surda, ela se estruturou de uma maneira muito bacana, tá? Então, a gente precisa manter o respeito às escolhas deles e, ao mesmo tempo, a inclusão, porque é um espaço deles. E eles têm muito para ensinar para a gente, com formas diferentes de comunicação, com resiliência, com diversidade cultural. Então, o espaço é deles e a gente tem que garantir esse espaço para eles, né? Muito bom, excelente. Quer saber mais alguma dúvida? Quer tirar mais alguma dúvida?
Entre em contato com a doutora Kênia. Seu Instagram, por favor, doutora, quer deixar ele no ar? Claro, o meu Instagram é doutora.keniachaves. Inclusive, hoje tem um vídeo explicativo sobre perdas auditivas, sobre tipos de perdas, sobre os tipos de tratamento que vai à tarde, para todo mundo ficar sabendo. Kênia com K. Isso. Né? Doutora.Kênia Chaves. Isso mesmo. Obrigado, doutora, mais uma vez pela participação. Abraço. Eu que pra você. agradeço. Tchau. Tchau.